Durante toda a vida estudamos matemática, mas nunca tivemos a intenção de defini-la. Passamos anos e anos fazendo contas e mais contas daqui e dali e não nos perguntamos o que é a matemática. Você conseguiria definir a matemática? Ou a língua portuguesa ou a física? Mesmo sendo difícil defini-las, essas e outras áreas do conhecimento nos trouxeram o desenvolvimento de uma importante propriedade do ser humano, o raciocínio lógico. Mas o que é a lógica? O que é o raciocínio lógico? Olá, eu sou Eduardo Lima, sou estudante de matemática na Universidade de Brasília e criador deste canal, o Dedução Natural. Neste curso iremos focar nas demonstrações e métodos de prova da lógica clássica. Mas o que é a lógica clássica? Veja como definir uma área do conhecimento pode ser uma atividade complicada e causar certas injustiças com tópicos importantes contidos nessa área de estudo. Por exemplo, definir matemática como a ciência das formas geométricas exclui toda a álgebra, a aritmética e a probabilidade, e vice-versa. A evolução da ciência, a separação das disciplinas e o surgimento de novas especialidades dificultam uma definição precisa de qualquer que seja a área do conhecimento. Porém, para que a gente tenha uma noção básica do que é a lógica, vamos tomar a definição de César Mortari em seu livro Introdução à Lógica, que diz: lógica é a ciência que estuda princípios e métodos de inferência, tendo o objetivo principal de determinar em que condições certas coisas são consequências ou não de outras. Em outras palavras, lógica é a área da ciência que estuda os argumentos. É a matéria que analisa a validade dos processos de inferência. Contudo, precisamos saber o que define um argumento. E antes de definir o que é o argumento, tomemos o seguinte conto de fadas. Há não muito tempo atrás, num país distante, havia um velho rei que tinha 3 filhas, inteligentíssimas e de indescritível beleza, chamadas Guilhermina, Genoveva e Griselda. Sentindo-se perto de partir dessa para melhor, e sem saber qual das filhas designar como sua sucessora, o velho rei resolveu submetê-las a um teste. A vencedora não apenas seria a nova soberana, como ainda receberia a senha da conta secreta do rei num banco suíço, além de um fim de semana na Disneylândia. Chamando as filhas à sua presença, o rei mostrou-lhes 5 pares de brincos, idênticos em tudo, com exceção das pedras neles engastadas. 3 brincos eram de esmeralda e 2 de rubi. O rei vendou então os olhos das moças e, escolhendo ao acaso, colocou em cada uma delas um par de brincos. O teste consistia no seguinte: aquela que pudesse dizer, sem sombra de dúvida, qual tipo de pedra que havia em seus brincos, herdaria o reino, a conta na Suíça, a viagem à Disneylândia e etc. A primeira que desejou tentar foi Guilhermina, de quem foi removida a venda dos olhos. Ela examinou os brincos de suas irmãs, mas não foi capaz de dizer que tipo de pedra estava nos seus, e retirou-se furiosa. A segunda que desejou tentar foi Genoveva. Contudo, após examinar os brincos de Griselda, Genoveva se deu conta que também não sabia determinar se seus brincos eram de esmeralda ou de rubi, e da mesma forma furiosa que sua irmã, saiu batendo à porta. Quanto a Griselda, antes mesmo que o rei lhe tirasse as vendas dos olhos, anunciou corretamente, em alto e bom som, o tipo de pedra de seus brincos, dizendo ainda o porquê de sua afirmação. Assim ela herdou o reino, a conta na Suíça, e na viagem à Disneylândia ainda conheceu um jovem cirurgião plástico, com quem se casou e foi feliz para sempre. Agora um desafio para você. Você saberia dizer, sem dúvida alguma, qual pedra estava nos brincos de Griselda? Pause o vídeo e tente responder. E aí, voltou? Seu cérebro esquentou? Difícil? Foi fácil? Deixe aí nos comentários. Ocorreram diversos processos neurais na sua cabeça, porém a lógica não irá focar nisso. Você pode ter pensado que os brincos de Griselda eram de esmeralda porque existe uma probabilidade maior disso ocorrer. Ou você pensou que era de rubi porque sua intuição lhe disse isso. Contudo, para a lógica clássica, não importa. Você deve responder a pergunta claramente, sem sombra de dúvidas, assim como Griselda fez. Então seu cérebro ficou incomodado com a pergunta e decidiu buscar justificativas para respondê-la. Ele foi desafiado, e estes seus pensamentos para encontrar uma justificativa são chamados de raciocínio. Com sua ousadia, seu raciocínio deve ter dito que os brincos de Griselda eram de esmeralda. E essa é a resposta certa. Mas por quê? Usado o raciocínio, mais especificamente o lógico, é o mesmo que fazer inferências, ou seja, você consegue extrair uma informação nova a partir de informações anteriores. Existem 2 formas de raciocínio, através de hipóteses, uma suposição,
ou através de premissas, dados anteriormente conhecidos. Por exemplo, você deve ter pensado que Guilhermina não sabia se seus brincos eram de esmeralda ou de rubi, porque ela não enxergou o rubi nos brincos de ambas as irmãs. Essa informação é informação nova, deduzida. Se fosse assim, ela saberia que seus brincos seriam de esmeralda, pois existem apenas 2 pares de brincos de rubi. Além de inferências, raciocinar também significa elaborar hipóteses. Veja o provável raciocínio de Guilhermina. Se minhas irmãs estiverem com brincos de rubi, necessariamente os meus serão de esmeralda, e herdarei o trono. Aqui a hipótese é minhas irmãs estarem com brincos de rubi, e a consequência é herdarei o trono. Vemos então que a lógica se preocupa em verificar a validade de inferências através de justificativas. Esse processo é chamado de argumento. Quer dizer, um argumento é uma sequência de proposições na qual uma delas é a conclusão, uma informação nova obtida, e as demais proposições são as premissas, informações previamente conhecidas. As premissas elas servem para provar ou oferecer fundamentos para uma conclusão. Uma pequena observação. Sentenças são símbolos gráficos ou sonoros com significado. Elas podem ser interrogativas, como será que meu brinco é de rubi? Também podem ser exclamativas ou imperativas, como perdi a herança para Griselda, ou descubra e herde o reino. E ainda essas sentenças elas podem ser declarativas. O meu brinco é de esmeralda. As sentenças declarativas e não ambíguas são chamadas de proposição ou enunciado. Vale ressaltar que a mesma proposição pode ser expressa por mais de uma sentença. Por exemplo, as sentenças Griselda venceu, Griselda won ou Griselda a ganado expressam o mesmo enunciado, expressam a mesma proposição. O que importa aqui não é a língua utilizada, mas o significado do símbolo em si. Outro exemplo de argumento seria dizer o porquê de Genoveva não saber a pedra de seus brincos. Ela tem uma nova premissa. Ela e Griselda não estavam as duas com brincos de rubi, pois caso tivesse, Guilhermina estaria certamente com brincos de esmeralda. Então ela pensou, se eu enxergar rubi nos brincos de minha irmã, com certeza meus brincos serão de esmeralda. Como ela não enxergou brincos de rubi na orelha de Griselda, não soube responder quais estavam nos seus. Obviamente, Griselda, com sua inteligência, percebeu que Genoveva não vira brincos de rubi nas suas orelhas. Logo, Griselda tinha brincos de esmeralda. Todo esse processo de justificativa com premissas e conclusão é denominado argumento. Oposto a isso, suponha que você leu o enunciado de uma questão de física e já parta direto para conferir o gabarito. Isso te fará saber o resultado sem raciocinar, ou seja, isso não é argumento. Assim como ler ou assistir um jornal apenas te traz mais informação, mas nem toda informação é um processo de raciocínio lógico. O objetivo da lógica, por sua vez, é focar nos processos de inferência e seus respectivos esforços de justificativa. Em outras palavras, a lógica concentra-se no estudo dos argumentos, foca na resolução da questão e não no gabarito. Por fim, vejamos outros exemplos de argumentos e não argumentos e vamos identificar suas premissas e sua conclusão. A cada item, pause o vídeo e tente resolver. Primeiro exemplo. Ele não fez a prova, pois chegou atrasado. Qual que é a premissa? Chegou atrasado. Qual que é a conclusão? Não fez a prova. A segunda fala é a fala de uma criança de 5 anos. Ela diz o seguinte: mamãe, sabe por que você me adotou? Porque você é o amor da minha vida. Lembre-se que sentenças interrogativas não são argumentos, mas a fala da criança pode sugerir o seguinte argumento. A premissa é: você é o amor da minha vida, e a conclusão é: você me adotou. O terceiro exemplo, ele é tão antigo quanto Aristóteles. Diz o seguinte: todo homem é mortal. Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Nesse caso, nós temos duas premissas. Todo homem é mortal e Sócrates é um homem. Logo, Sócrates é mortal é a conclusão. O quarto exemplo é uma exclamação. Cuidado, não ponha na boca, a comida está quente. Ele não é considerado argumento porque exclamações não são consideradas argumentos, mas sugere a seguinte ideia de argumento. A comida está quente, logo, tenha cuidado e não a coloque de uma vez na boca. Já o quinto são duas notícias de jornal.
intervenção não resolve nada, diz general, e procurador se diz contra a apreensão de celular. Esse quinto exemplo não é considerado argumento porque são apenas informações jornalísticas que não estabelecem evidência nenhuma para alguma conclusão. E o sexto é uma afirmação matemática. A área do quadrado é de 64 centímetros quadrados. Logo, o seu lado mede 8 centímetros. A premissa é: a área é de 64 metros quadrados e a conclusão é: o lado mede 8 centímetros. E você pode trocar também. A premissa pode ser: o lado do quadrado mede 8 centímetros e a conclusão ser: a área é de 64 centímetros quadrados. Sentenças como qual a capital da Argentina ou os brasileiros não sabem se chamam de bolacha ou biscoito não são argumentos, pois são sentenças interrogativas no caso da pergunta ou que oferecem ambiguidade no caso da afirmação. Resumindo, nesta aula a gente viu o que importa e o que não importa para a lógica, ciência que estuda os argumentos. Além disso, vimos que um argumento é um conjunto de premissas em que uma delas é a conclusão. E é isto. Caso você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo em suas redes sociais. Qualquer elogio, crítica ou dúvida pode deixar aí nos comentários. E se puder, ative os sininhos para as notificações. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.